Estamos de volta, pessoal. Uma questão muito importante, até para a gente evitar algumas gafes, né? Muito grandes, é saber a nomenclatura adequada das pessoas com as quais nós estamos trabalhando, da matéria com a qual nós estamos trabalhando. Então, saber a nomenclatura é um ato assim que demonstra conhecimento, demonstra segurança do profissional. Nossa matéria, vocês sabem que ela se chama Direito Notarial e Direito Registral. São duas matérias, não é uma só não. Só que, pessoal, estudar essas matérias separadamente é um prejuízo muito grande. Muitos, mas muitos atos são feitos em dois cartórios, né? Utilizando o serviço de dois cartórios. Por exemplo, você vai falar de emancipação, você precisa, como é que faz a emancipação de um jovem? Você precisa ir num cartório de notas, fazer uma escritura de emancipação. O jovem está emancipado? Não. Você precisa pegar essa escritura e levar num cartório de registro civil de pessoas naturais, lá onde faz casamento, nascimento, e registrar essa escritura lá. O que vocês sabem muito bem, comprar um imóvel. Como é que eu compro um imóvel? Você tem que fazer uma escritura pública, na maioria das vezes, né? Algumas exceções. Mas você faz uma escritura pública de compra e venda. Onde que eu faço? Cartório de notas. Sou dono do imóvel? Não é não. Ah, mas eu fiz a escritura, paguei? Não é dono. Lembra daquela regra que todo mundo conhece? Quem não registra não é dono? Tem que pegar a escritura e levar para um cartório de registro de imóveis. Então, se a gente fizer um estudo separado, prejudica muito o aprendizado. Por isso que sempre vocês vão encontrar, né, os cursos, pós-graduações de Direito Notarial e Registral, que o estudo conjunto é muito mais rico. E quais são essas serventias, né, esses cartórios que existem no nosso país? Os cartórios vinculados à matéria de direito notarial é o tabelionato de notas, onde você faz escritura pública, escritura de compra e venda, escritura de doação, autenticação de firma, né? Autenticação de assinatura. Acho que todo mundo aqui já fez autenticação de assinatura. Vocês sabiam que isso é uma figura que está para ser extinta? A assinatura digital, né, substitui perfeitamente a assinatura, o reconhecimento de firma em cartório. Então, vai ser um ato cada vez menos praticado. Tabelionato de contratos marítimos, essa aqui, gente, nós nem vamos voltar a falar sobre ele, porque é um tipo de tabelionato que está em extinção no nosso país. Tabelionato de protestos de títulos, nós vamos dar noções para vocês do que se trata, né? Cartório que gosta de mim, fica me mandando carta lá toda semana, não sei porquê, tá bom? Outros cartórios agora vinculados ao direito registral. O famoso registro de imóveis, que é o cartório, para quem está interessado em remuneração, é o cartório mais lucrativo que existe, né? São os cartórios de registro de imóveis, os que movimentam mais dinheiro. Cartório de registro de títulos, quer registrar um documento para que ele não se perca, para que terceiros não possam alegar ignorância, cartório de registro de títulos. Quer montar uma associação, cartório de registro de pessoas jurídicas, né? Algumas empresas, sociedades limitadas, por exemplo, não são registradas aqui, não. São registradas na junta comercial, mas aí na época a gente faz a diferenciação para vocês. Cartório de registro civil de pessoas naturais. É onde se faz, né, nascimento, casamento, óbito e outros atos como interdição. Né? As pessoas mal intencionadas, elas dizem que é nesse cartório onde o ser humano se lasca 3 vezes. Quando ele nasce, quando ele casa e quando ele morre. Mas isso é maldade, né, gente? Isso é pessoa que não tem o que fazer na vida e fica espalhando essas bobagens por aí. E nós temos o registro de distribuição, que também é um cartório que está em extinção no nosso país, né? Muito pouco utilizado. Então, nós vamos falar desses cartórios no nosso curso que estão em amarelo aí para vocês. Perfeito? Agora, propriamente, com relação à nomenclatura, cuidado com isso aqui, pessoal, para não ter nenhuma gafe, tá certo? Primeira coisa que eu queria falar, tabelião. É o chefe do cartório, é o dono do cartório. Onde que ele existe? Ele só existe nos cartórios vinculados ao direito notarial.
Então, é oficial titular do cartório de notas ou de protestos. Você vai mandar um documento, você vai redigir uma petição, um pedido para o cartório de notas, o cartório de protestos, chame o titular de tabelião, viu, gente? É o nome correto, tá certo? É aquele famoso dono do cartório. Então, não é quem que é o dono do cartório. Ó, o tabelionato lá, você chama ele de tabelião, certinho? Tem a expressão também notário, que você pode usar para esses titulares. Alguns autores falam que notário só é adequado para o cartório de notas, né? Que vem dessa expressão e não se deveria usar para o cartório de protestos, né? Mas, não sei, aí já deixo a critério de vocês, também não acho que está errado, não. Mas aí fica uma sugestão da literatura. Tabelionato, existe um cartório de notas. Tabelião, cartório de notas ou protesto, e o notário só no cartório de notas, por causa da raiz da palavra, certinho? Então, vai mandar um documento para o cartório de notas, nem sonhando chamar de oficial de registro, né? Então, tá aí, notário ou tabelião. Direito registral. Você foi num cartório vinculado ao direito registral, registro de títulos e documentos, registro de pessoas naturais, chame o responsável, o dono do cartório, de oficial de registro ou registrador. Bom, então, pessoas naturais, jurídicas, títulos e documentos, registro de imóveis, registrador ou, como eu coloquei aqui, cadê eu coloquei? Oficial de registro. É a nomenclatura mais adequada que se tem para se tratar com essas pessoas. Além dos donos dos cartórios, existem outras pessoas que trabalham lá e que precisam ser nominadas. Primeiro, a figura do primeiro substituto. Pessoal, todo cartório, vocês concordam comigo que é impossível o titular ficar lá o tempo todo? O titular às vezes adoece, às vezes tira férias, certo? Então, ele não vai estar lá o tempo todo. Então, precisa que, na ausência do titular, esteja uma pessoa responsável para fazer tudo o que ele faz e responder pelo cartório. Se chegar lá uma fiscalização, por exemplo, né, da corregedoria, precisa ter alguém que, se o titular não estiver lá, que possa ter poderes para receber o fiscal da corregedoria, né? Se o juiz mandar chamar o titular do cartório e o titular não puder ir, precisa ter alguém que faça esse serviço por ele. Essa pessoa se chama primeiro substituto. É o funcionário de maior hierarquia dentro de um cartório, abaixo só do dono do cartório, né, do tabelião ou do registrador. Ele faz tudo o que o titular pode fazer, pessoal, tudinho. E, como eu disse, responde pelo cartório na ausência do titular. O dono não pôde estar lá, ele resolve tudo. Tá bom? Cada cartório só pode ter um funcionário desses, viu? Então, ou o titular ou seu primeiro substituto precisam estar no cartório. Não podem ser os dois, não. Então, a lei só autoriza que seja nomeado um. O ideal é que não tivesse nomeado nenhum, mas é humanamente impossível imaginar que o titular conseguisse ficar lá todo o tempo. Então, o titular, eu deixo você nomear um braço direito. Vai chamar primeiro substituto aí. Certinho? Existem outros substitutos. A gente chama ele de segundo, terceiro substituto, certo? Eles também fazem aquilo tudo que o titular pode fazer, mas não respondem pelo cartório. Eles não podem, né, chegar, se um juiz mandar chamar o responsável pelo cartório, eles não podem ir. Se chegar um fiscal da corregedoria, eles não têm poder para receber, certo? Então, os poderes deles são mais limitados. Mas por eles chamarem substitutos, eles podem fazer tudo o que o titular e o primeiro substituto faz também, certo? Então, outras pessoas que estão lá. Outras pessoas que nós temos são os outros funcionários chamados escreventes e auxiliares. Existem tanto nos cartórios vinculados ao direito notarial quanto ao direito registral. O detalhe é o seguinte: esses escreventes, eles só fazem aquilo que o titular determinar. Eles não têm poder para fazer tudo. Então o tabelião chega para um escrevente e fala assim: olha, eu estou te contratando para que você faça escritura de compra e venda. Ele só pode fazer escritura de compra e venda e mais nada. Se chegar lá alguém querendo fazer
uma procuração e ele estiver à toa, ele não pode atender porque ele não tem poderes para isso. Só aquilo que o titular indicar para ele, tá bom? Então, são os demais funcionários do cartório. Então, pessoal, o que a gente fala para vocês, e a gente sempre fala também para os nossos alunos presenciais, para os colegas advogados, vocês estão vendo aqui uma hierarquia nos cartórios, né? Existe o tabelião, existe o registrador, primeiro substituto, os outros, segundo, terceiro, e os escreventes, os auxiliares. Os auxiliares são aqueles que não fazem serviço propriamente de cartório. É o cara que organiza ficha, é o cara que faz a limpeza, certo? A pessoa que faz o cafezinho. Então, é mais aquele funcionário de serviços burocráticos mesmo. Então, ele é chamado de auxiliar. Mas vocês estão vendo aqui a hierarquia? Pensa aqui comigo, o que é o cliente chato? Primeiro substituto, os demais substitutos podem fazer aquilo que o titular faz. Então, o tabelião autorizou os demais substitutos a fazer escrituras, de compra e venda. Todo mundo ali tem competência para isso. E aí a pessoa chega direto no cartório e fala assim, eu quero conversar com o tabelião. Gente, o tabelião é uma pessoa extremamente ocupada. Extremamente. Ele tem que fazer uma fiscalização de dezenas de funcionários que estão ali praticando atos incessantemente. E aí você para o serviço do tabelião, ele vai te atender e vai te falar o seguinte, olha, o que você precisa, eu vou te indicar aqui o segundo substituto, ele faz para você. Sabe uma coisa desnecessária? Uma coisa que é assim, é o cliente chato do cartório? Então não pensem, quando a gente for no cartório, que a gente precisa conversar com alguém que seja substituto, alguém que seja escrevente, que a gente está sendo atendido mais ou menos. Nós estamos sendo atendidos como se fosse pelo titular. A responsabilidade do atendimento é toda do titular. E o titular capacitou essa pessoa para me atender da melhor forma. Bom, então a gente não chega na loja de sapato, eu quero conversar com o gerente. O vendedor vem me vender o sapato, fala, não, eu quero ser atendido pelo gerente. A gente não faz isso. Por que vai fazer isso no cartório? Infelizmente, muitos advogados só aceitam conversar com os titulares e passam vergonha, porque conversa com o titular, é porque eu estou precisando disso. Fala assim, não, então vem aqui que eu vou te colocar na mesa do primeiro substituto, ele vai fazer para você. Você já podia ter ido direto no primeiro substituto, não precisava dessa amolação. Então, cuidado com essa hierarquia aqui para a gente não ficar com a mancha de cliente chato do cartório. E os cartórios conversam entre si, viu? O que acontece num cartório, rapidinho o outro já está sabendo. Certinho, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos acabar os nossos estudos.